Então eu vou pedir de novo um boa noite bem forte. Boa noite, gente. Ai, que coisa boa. É sempre tão bom retornar a casa. É sempre tão maravilhoso estar aqui presente. E eu sempre digo quando volto aqui e repito toda vez que a gente passa muito tempo sem vir, um mês e pouquinho. Mas sempre quando nós retornamos aqui para uma conversa fraterna, parece que nós tivemos ontem. De tão bem acolhido que a gente é. E é incrível como essa energia, não sei se para vocês faz sentido, eu cheguei um pouquinho atrasado, quase atrasado, 5 minutinhos para faltar, mas a gente cruza aquela porta, é diferente. É diferente, a espiritualidade nos ampara de uma forma e ela nos permite que a gente converse um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, através de alguns temas que é nos proposto a tarefa de tentar trazer a mensagem da espiritualidade. Nós vamos conversar, bem como o William falou, sobre adoção. Confesso para vocês que foi um tema até muito gostoso de estudar. Porque quando a gente olha a adoção num prisma da espiritualidade, é um tema gostoso, acolhedor, carinhoso, e nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas nós também trazemos a arte espírita em conjunto com a doutrina e o estudo, porque a gente acredita realmente que a música ela transforma as pessoas. A melodia, as notas, a canção, ela toca em algum lugar na gente que muitas vezes a prece não alcança. E obviamente a gente está vendo todos aqui e existem algumas cadeiras vazias aos nossos olhos. Mas aqui com certeza é um grande hospital para todos aqueles nossos irmãos desencarnados que também vêm buscar o amor do Cristo. Então que a gente possa começar com uma canção. Por se tratar de adoção, eu escolhi essa canção porque ela nos diz para olhar quem está do nosso lado, independente. Quem está do nosso lado toda manhã, quem está do nosso lado nessa trajetória, e que a gente possa, através disso, dar valor a cada pessoa que divide essa caminhada com a gente. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Vai, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, e o Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol e acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Amor. E falar de adoção nessa noite me fez refletir sobre algumas coisas. Eu queria compartilhar com vocês.
Quais são os nossos verdadeiros laços de família? Quais são o verdadeiro laço seu de família? Nós já paramos para pensar? Quais os nossos verdadeiros familiares? Quantos laços de família a gente tem? Consanguíneo, espiritual, biológico, universal? E para refletir sobre quantos laços de família a gente tem, sobre a adoção, não me veio nada melhor na memória do que o capítulo do Evangelho, o capítulo 14, que tem uma passagem que diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Obviamente que eu não conseguiria com a minha palavra expressar o que Cristo trouxe, que a espiritualidade trouxe. Então eu vou convidar a ler um pedacinho dessa passagem, que diz assim: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e estão te chamando. E ele lhes responderam: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quanta coisa nessa passagenzinha dita pela espiritualidade, registrada pelos discípulos de Cristo, das palavras dele mesmo. A verdade é que lá antigamente, na época de Cristo, e ainda aqui, a gente não consegue entender certamente o que ele quis falar. Ainda nos falta conhecimento, ainda nos falta interpretação. Mas em dado pedacinho da fala que diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui ele afirmou que nós temos dois tipos de família. Ali ele nos diz que nós temos a família consanguínea e a família espiritual. E realmente, se a gente for pensar em adoção, vamos pensar na adoção não só como o adotar um filho, né? Porque a gente olha a adoção justamente com aquele olhar de adotar um filho. Claro, é um ato de amor, de caridade incrível. Mas quantas adoções nós fizemos no meio do caminho da nossa trajetória? Quantas adoções nós fizemos por simpatias de amigos, de parentes, de agregados, genro, nora, sobrinho, amigo, sogra não, sogra também, sogra, sogro. Quantas adoções nós fizemos quando a gente escolhe estar do lado das pessoas que a gente ama, mesmo quando elas não são parte do nosso sangue. Quantas dificuldades a gente passa muitas vezes com aquelas adoções que, por mais que nos incomodem alguma coisa, a gente se permite a trabalhar o amor através delas. E cabe o convite e a reflexão nesse momento para isso. Porque se a gente trouxer lá para a adoção de um filho, existem as nossas dificuldades também quando a gente se propõe a isso.
Assim como existe dificuldade quando a gente adota relacionamentos que não fazem parte da nossa família consanguínea. E aí o que você deve pensar? Opa, se tem dificuldade, então eu vou tentar outro. É isso? Não, é através das dificuldades que a gente começa a lapidar o nosso espírito. É que a gente começa a caminhar um pouquinho mais. A entender que a evolução ela não se dá através só também do amor, mas principalmente através da dor. Porque se não fosse através da dor, o Consolador prometido não se chamaria Consolador. Se chamaria o Esclarecedor. Mas ele se chama o Consolador prometido. Para que ele possa nos consolar diante das nossas dificuldades e nos permitir que a gente faça diferente. E lá no mesmo capítulo, a espiritualidade traz mais uma coisa que diz: o parentesco corporal. E ela nos esclarece. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Olha que interessante que o Evangelho nos traz novamente. Que o corpo, ele procede do corpo. Que o pai, sim, e a mãe dá a oportunidade geneticamente de nascer aquele irmão na família consanguínea. Então o corpo, ele procede do corpo. Mas o espírito não. Porque naquele momento que nasce um ser, não está sendo criado um espírito. Ali tem trajetórias diferentes. Ali tem tempos diferentes. E muitas vezes, não é porque está na nossa família consanguínea que a gente consegue amar de verdade. Quantos de nós não se damos bem com nossos irmãos? Quantos pais não conseguem suportar muitas vezes os filhos? Ou os filhos os pais? Quantas separações de famílias consanguíneas acontecem todos os dias? E quantos de nós temos um amigo que a gente gostaria que fosse nosso irmão? Ou aquele colega do trabalho que a gente... Parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Ainda hoje aconteceu um caso comigo. Eu cheguei aqui 5 minutinhos para começar. Eu estava lá no Recanto de Luz. Até o William falou, estava no Recanto, né? Eu digo, tava. Nós estávamos no evento com a juventude, que são nossas sementes do amanhã, né? E lá tem a Dona Lili. A Dona Lili, ela tem 89 anos. É uma querida. E hoje a gente chegando lá para fazer a conversa, eu fui até uma salinha de costura que ela estava lá. Conhece a salinha de costura, né, William? Estava ela lá naquele reduto dela, aquele cantinho, fazendo as coisinhas dela. Aí nós fomos. Quando eu cheguei, ela, ô meu filho, eu queria te falar uma coisa faz tanto tempo. Aí eu digo, ai meu Deus, a Dona Lili querendo me falar coisa, será que é coisa boa? Aí ela assim, parece que nós se conhecemos há tanto tempo, né? E é essas coisas que acontecem conosco. Quantos que a gente olha e diz, olha, parece que eu conheço a senhora há muito tempo, mas nós acabamos de se conhecer. Mas quantos que a gente fala assim, ó, meu santo não bateu com aquele ali. Não quero nem chegar perto. Quem tem uma situação dessa, levanta a mão. Mentira, gente, calma, não precisa. Mas o sorriso entregou muita gente, olha só. E é nessas relações que a gente vai entendendo o mecanismo da nossa encarnação. São nessas relações que a gente vai entendendo o nosso propósito de estar aqui.
Porque o nosso propósito aqui não é conquistar status, ser o melhor profissional, ser um médico, um engenheiro. O nosso propósito é evoluir através dessas relações. Através dessas relações de adoção, de afetos e desafetos. E assim é quando a gente escolhe, por laços espirituais de família universal, adotar um ser. Quando a gente escolhe ter essa atitude de amor extremo, em trazer para a nossa família alguém que não foi gerado por nós, mas que com certeza já nos encontramos muitas vezes. E aquele ser também adotar aquela família. Porque quando ele vem para dentro da família, ele acaba adotando aquela família para ele também. E essa questão da afinidade a gente pode olhar a todo momento. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 203, fala assim: transmite aos pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limita a lhes dar a vida animal, que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? E a espiritualidade responde: dão-lhes apenas a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, aí mais uma explicação. Que não quer dizer porque a gente gerou um filho que ele vai ser igual a gente. Não quer dizer que ele veio com nossos genes que ele vai ser igual a gente. A gente precisa entender que a nossa caminhada é diferente. E muitos entraves da nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, ela se dá por a gente não se atentar a esses pequenos detalhes. E entender que existem diferenças de evoluções e aquilo ali está para que a gente possa trabalhar isso mesmo. Então, diante dessas dificuldades, a gente precisa repensar um pouquinho e fazer diferente. Eu vou trazer uma música para a gente, para que depois a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso. Que ela é uma música belíssima, ela foi feita por um colega nosso de movimento, Rafa Cabral, e ela me tocou de verdade quando eu trouxe esse tema, quando a gente fala das nossas dificuldades, da nossa alma, dos nossos propósitos, ela veio muito a calhar. Então eu vou fazer um convite a vocês. Eu sei que todos nós temos alguma coisinha no nosso dia a dia que a gente precisa resolver dentro de nós mesmos. Que através dessa música a gente possa fazer esse movimento de nos auto-perdoar, de nos auto-conhecer e de nos auto-amar. Quem quiser fechar os olhos, fiquem bem à vontade. Calma, acalma tua alma, seque esse pranto, confia enquanto a dor persistir. Veja, existe beleza, mesmo quando a vida está dolorida, ela deve seguir. Mesmo quando tudo parece ir mal, as coisas confusas como um temporal, não perca a esperança que vai melhorar, pois
pois um novo dia o sol volta a brilhar. Não deixe que nada faça desistir. Não perca a tua fé e volte a sorrir. Mantenha a força dentro do teu ser, que faz todo medo desaparecer. Por isso, calma, acalma tua alma, seque esse pranto, sorria enquanto a dor persistir. Veja, existe beleza, mesmo quando a vida está dolorida, ela deve seguir. Mesmo quando tudo parece ir mal, as coisas confusas como um temporal, mantenha a esperança que vai melhorar, pois um novo dia o sol volta a brilhar. Não deixe que nada faça desistir. Mantenha a tua fé e volte a sorrir. Existe uma força dentro do teu ser que faz todo medo desaparecer. Por isso, calma. E são nesses momentos que a gente precisa realmente pedir calma para nossa alma, entender essas dificuldades que nos atravessam o caminho, respirar e confiar. Confiar na justiça divina. Confiar que a pedagogia do Cristo é através dos relacionamentos, é através dos acontecimentos. Porque a justiça divina, ela é perfeita. A justiça divina, ela é absoluta, mesmo que a gente ainda não consiga entender. Lembro de uma história de um amigo de Chico, Quincas, que contam que quando ele chegou, ele tinha um escritório de contabilidade, e quando ele chegou nesse escritório de contabilidade, certo dia, o escritório estava todo bagunçado. Entraram no escritório e derrubaram tudo, botaram tudo de pés à cabeça. Documentos importantes foram extraviados. E aí ele, olhando aquilo tudo, deu uma tristeza no coração dele. Ele fechou a porta do estabelecimento e foi para o trabalho, no centro espírita junto com o Chico. Chegando lá, ele ficou no cantinho dele, fez o trabalho dele, e Chico observou de longe, viu que ele estava meio cabisbaixo. Então fizeram um trabalho. E no final do trabalho, o Chico falou para ele: Quincas, está tudo bem? O que aconteceu? E Quincas disse: Chico, cheguei lá no meu estabelecimento e estava tudo bagunçado. Eles bagunçaram tudo, reviraram tudo, levaram coisas embora. Chico olhou para ele, o abraçou 5 minutos bem forte. Depois do abraço, olhou e disse: como é bom devolver, né, meu amigo? A gente ainda não consegue enxergar o porquê dos desafios na nossa vida. A gente ainda não consegue enxergar o porquê das adversidades. Ah, mas por que a vida me permitiu adotar um filho? Por que a vida me permitiu, talvez, não me dar bem com o meu filho consanguíneo? São desafios que a gente precisa entender a complexidade de a gente entregar novamente
a débitos que ainda temos. A gente entender que a gente precisa, através desses acontecimentos, resgatar muitas coisas que ainda não temos ideia do que é. Mas que Cristo veio nos ensinar que precisamos fazer através do amor. Precisamos fazer através da caridade. Não através da violência, da raiva, da mágoa, mas sim através da caridade. Porque a justiça divina é aquela que pode tirar todo o mal de uma situação. E a nossa justiça ainda não pode. Mas quando a gente nos permite a pensar na nossa vida como imortal e não do berço ao túmulo, a gente consegue entender por que tantas adversidades e o como a gente precisa trabalhar a nós mesmos. O como muitas vezes a gente precisa nos adotar mesmo e entender as nossas dificuldades. Para que a gente possa seguir um pouco mais tranquilos. Quarta-feira passada agora eu estive no Centro Espírita André Luiz, ali na Bela Vista. E nós estávamos conversando também sobre adoção. E foi muito incrível que no meio da palestra começou a surgir depoimentos. O pessoal foi levantando a mão e foi falando. E teve um senhor que falou como a gente é adotado nas casas espíritas. Como a casa espírita ela trabalha com esse coração aberto em adotar as pessoas que a ela vêm. Porque todos que vêm aqui se sentem amparados, se sentem amados, se sentem acolhidos. Não é verdade? Nós não entramos aqui e nos sentimos bem? Nós não entramos aqui e nos sentimos em casa? É isso que a gente precisa fazer com aquelas adoções que aparecem no nosso caminho. Aquelas de amigo, sabe? O William me adotou como amigo. A tarefa é difícil, mas ele me adotou. E a gente vai adotando pessoas nesse caminho para que a gente possa fazer a nossa trajetória um pouco melhor. Então, claro, de novo esse microfone. Eu acho que eu não vou conseguir lidar com ele aqui, mas tá bom. O desafio hoje, o apelo, é para que a gente olhe para nós mesmos e reflita. Como nós estamos lidando com essas nossas adoções? Como nós estamos lidando com essas pessoas que cruzam o nosso caminho numa família universal? E o segundo dever de casa é como nós estamos lidando com aquela família que foi nos dada para dividir um lar. Será que está sendo bacana? Será que nós estamos conseguindo amá-los? Entender a dificuldade do outro e, através da dificuldade do outro, trabalhar as nossas próprias dificuldades? Vamos levar como tarefa de casa. E para finalizar, a gente vai trazer uma música que eu acredito que é uma oração, na verdade, né, cantada, que ela nos reflete muito a nossa conduta, como a gente precisa agir durante o nosso dia a dia. Como a gente precisa agir diante das nossas dificuldades. E claro, sempre com o movimento da gratidão, sempre com o movimento do amor. Porque eu sempre digo que eu sou grato a todos que vêm, por exemplo, essa noite aqui. Se propõem a estar aqui, não sabe quem vai estar aqui desse lado, qual a mensagem que vai estar sendo transmitida, mas confiam que aqui vai ser acrescentado alguma coisa em nosso coração. E com certeza absoluta nós vamos sair daqui melhor do que nós entramos. Então que a gente possa prestar atenção nessa letra, que é bem conhecida,
Quem quiser me ajudar também pode, porque daqui a algumas encarnações eu aprendo a cantar. Então vocês me ajudam, por favor, para mim não passar vergonha sozinho. E que a gente possa internalizar essa letra e ir com ela na cabeça e no coração para nossas casas nessa noite de hoje. Então, mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito agradecido. Eu estou muito feliz. E que a gente possa voltar para as nossas casas abastecido com o amor e o carinho do Cristo. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a gente possa levar esse bálsamo de amor, de carinho, de caridade que aqui foi nos dado. Que assim seja.